Filhos, o que eu sempre achei interessante na liturgia da palavra dos domingos de Páscoa e que também, de certa forma, ao longo da semana, o tema que é proposto no domingo ecoa. Na primeira semana, ele ressuscitou e nós somos testemunhas. Na segunda semana, ele escolhe a igreja como sinal da presença e ação dele no mundo. Comunidade reunida, onde o Espírito Santo age, onde o perdão de Deus é dado de forma garantida, onde há um dia santo em que os redimidos se reúnem e ali encontram o seu Senhor. Na terceira semana, foi dado o sinal do pão, eles o reconheceram ao partir o pão. Durante toda a terceira semana de Páscoa, ouvimos o capítulo 6 de São João, que é o sermão do pão da vida, quando nosso Senhor nos recorda: minha carne é comida, meu sangue é bebida, quem não se alimentar de mim não tem parte comigo. Na quarta semana que concluímos, o sinal era do pastor. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ao longo da semana, de novo, ecoou o mesmo tema. Nosso Senhor deseja que no meio dos seus haja aqueles que Ele escolhe para serem sinais vivos da presença e da ação dEle. Nesta semana, quinta semana da Páscoa, Nosso Senhor nos propõe o sinal. Por que eu digo o sinal? Entenda este o sinal com maiúscula. O mandamento novo que nos é recordado na quinta-feira santa, hoje de novo é colocado diante de nós, como o pacto, a nossa parte no pacto, na aliança que Deus faz conosco. Dou-vos um mandamento: amai-vos. Como eu vos amei, amai-vos. Nisto saberão que são meus discípulos, amai-vos. Aprendam uma coisa: na Sagrada Escritura, quando um verbo, uma ordem é dada por 3 vezes seguidas, isso tem o sentido de uma revelação diretamente de Deus. Lembram que quando ressuscitado Jesus se encontra com os apóstolos naquela pesca no lago da Galileia, de Genezaré, que ele encontra Simão Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? Por quantas vezes ele pergunta? Por 3 vezes. E por quantas vezes é a resposta? Apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros, meu rebanho. 3 vezes. É uma vontade de Deus diretamente expressa que não podemos mudar. Foi dito por muito tempo que o sinal do cristão é o sinal da cruz. A afirmação é verdadeira. Porém, as pessoas, da forma como compreenderam, parece que só entenderam como um sinal que se desenha, que se pinta, que se junta 2 traves, uma vertical, outra horizontal, e está tudo ok. Não. A cruz é o momento extremo do amor levado até as mais extremas consequências. Se for entendido nesse sentido, sim, é o sinal do cristão. Claro, não é a primeira vez que se fala de amor na Sagrada Escritura. Já no Antigo Testamento se falava de um amor. Tanto é que quando é perguntado o nosso Senhor sobre qual é o principal mandamento, o que é que ele responde? O que é que está dizendo na lei? Ama o Senhor teu Deus, é o primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo, é o segundo. Ele estava citando o Antigo Testamento. O amor, então, previsto no Antigo Testamento, tinha a própria pessoa como medida do mesmo amor. Amar ao próximo como a si mesmo é ter a si mesmo como medida do amor. Amar ao próximo como Jesus está mandando hoje é ter o amor do coração de Cristo como medida. Conseguem perceber a diferença ou não conseguiram ainda?
Não se trata de um amor daquele amor que é dito nas poesias e nas músicas, algumas românticas, outras nem tão românticas. Até porque muitas vezes a palavra é dita num significado que não tem nada a ver com a realidade. Não se trata de um mero afeto, de um mero sentimento. Se trata de uma atitude em que a gente empenha a própria vida pelo bem e a felicidade daquele ou daquela, daqueles ou daquelas a quem amamos, a quem queremos bem, a quem queremos o bem. Mesmo que o fato de querer bem e querer o bem para o outro não seja tão agradável para quem quer o bem, e não seja nem sequer notado por aquele ou aquela que recebe o bem. É verdade, a gente pode ter um ato de amor para com pessoas que nem se tocam que estão sendo amadas. Toda vez eu me lembro, quando eu estava na minha paróquia anterior, acho que alguns aqui devem lembrar, porque hoje tem gente itabaiana visitando, Pastoral da Criança, bem nos cantos mais distantes, se eu não me engano, foi entre o bairro Miguel Teles e o Estreito, naquela redondeza. Logo nos começos, a gente gostava de reunir com o pessoal sempre que possível para uma partilha. E foi interessante, não da partilha da Pastoral da Criança, que foram visitar uma família, acho que já era a segunda ou era a terceira vez, e alguém que estava sendo ajudado naquela família perguntou aos agentes da Pastoral da Criança: ei, quanto é que o padre paga para vocês virem aqui? Aí o pessoal disse: não, o padre não paga nada não, a gente faz serviço voluntário. Aí ela disse que a pessoa botou a mão nos quartos assim e disse: mas vocês são besta, trabalhar de graça para aquele padre ruim. O pessoal ficou horrorizado e veio me dizer naquela partilha: mas padre, a gente estava fazendo bem para a família. E a mulher chamou a gente de besta e ainda disse que a gente era besta, que estava trabalhando para o Senhor, que é ruim. Qual foi a minha reação? Eu caí na risada. Vou fazer o quê? A gente tem que perseverar no amor, mesmo que o outro não perceba que está sendo amado. A gente tem que dar atenção ao outro na necessidade que ele tem, por mais que ele nem sequer se toque que tem aquela necessidade. É isso que Jesus nos ensinou, meus filhos. Não é mero sentimento, é atitude, que muitas vezes não é agradável a gente praticar na hora que precisa. Nem sempre há um sorriso, um agradecimento, nem sempre o outro percebe. Porém, quem deveria perceber, vê. Num dos salmos do Antigo Testamento diz assim: Deus anota no seu livro onde escreve os povos todos, esses ou aqueles nasceram ali. Então, se a gente pudesse imaginar todo ato de amor que muitas vezes o outro não reconhece, não percebe nem agradece, Deus anota. Até porque, lembram da quarta-feira de cinzas? Todos os anos é o mesmo evangelho que é proclamado na quarta-feira de cinzas, quando Jesus disse: não faça sua oração na frente dos outros para os outros dizer: nossa, como fulano é piedoso. Se recolha de forma que só Deus saiba. Não faça sua penitência diante dos outros para ser elogiado. Faça de um jeito que só Deus saiba. Não dê sua esmola esperando o agradecimento do outro para receber um louvor. Faça de um jeito que só Deus saiba. E Ele vai dar a recompensa de cada ato. Amai-vos, é meu mandamento. E o coração de Cristo, a forma como Ele ama, é a medida, o modelo, o critério com quem a gente precisa constantemente se deparar, se comparar. Eu sei que toda vez quando eu digo, você tem que se comparar,
Eu estou falando do grego. Não, já deviam. Nosso Senhor é com Jesus. Se você vai se comparar com seu e coisas do gênero, dos dias ficou famoso, alguém gravou o vídeo de longe de um influencer que estava gravando um vidro numa mesa, acho que numa hamburgueria ou foi numa praça de alimentação de um shopping. Acho que ele estava falando de algum tipo de comida, um hambúrguer assim com uma cara de felicidade. Quando o rapaz fez assim com a câmera, imediatamente ele estava assim, fez assim. Ficou famoso, não faz mais de um mês. Eu vi o vídeo. Que ficou escrachado, escancarado a falsidade deste mundo virtual. Amai-vos, é meu mandamento. Como eu fiz, vocês devem fazer. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Não vão conhecer que somos cristãos porque fazemos procissões. Não vão conhecer que somos cristãos porque andamos com uma Bíblia, decorando uns versículos e gritando nas praças porque os outros se convertam, senão vão para o inferno. Não vão conhecer se somos discípulos de Jesus se a gente anda com uma camisa, com uma estampa religiosa. Não vão conhecer se somos cristãos se andamos com uma cruz, uma gargantilha, se andamos com uma corrente e um cadeado pendurado no pulso, ou só Deus sabe mais aonde. Até porque a gente não precisa andar de pendurado de nada. Não é necessário. As tradições, os costumes piedosos são bons. Eu não estou dizendo que tem que acabar tudo, porque sempre tem gente que interpreta de uma forma exagerada. Por exemplo, se eu disser, por exemplo, que a primeira leitura de hoje foi maravilhosa, oi, ele acordou. Pelo amor de Deus, não vai entender que a segunda leitura foi péssima, porque ultimamente está sendo assim. Se eu faço um elogio a alguém, nossa, fulano é tão decente. Às vezes tem gente que sai por aí dizendo, o padre falou que todo mundo é safado ali, só fulano era decente. Que idiotice. Cuidado com polarização. Mentiras e injustiças acontecem com muita frequência por causa disso. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. É bom vir à missa. Se você tem uma devoção, é bom usar uma medalha, um escapulário. É bom não ter vergonha de carregar consigo símbolos visíveis de sua fé. O hábito não faz o monge, mas faz ver de longe. Já dizia um amigo meu. Todos esses sinais são bons. A gente não precisa jogar no lixo. Porém, eles ainda não são o sinal. Devem se tornar meios que nos instiguem a recordar e viver constantemente o sinal. Só vão saber que seguimos Jesus se houver amor. Não é sentimento, é atitude. Santo Agostinho, não é porque o Papa é agostiniano não, viu? É porque eu sou fã dele mesmo. Não é a primeira vez que eu recordo isso. Santo Agostinho escreveu um livro, De Civitate Dei, A Cidade de Deus. Recomendo a leitura. Onde ele vai fazer, digamos assim, uma leitura teológica da história humana. Não sei se me faço entender. Digamos assim, uma visão da vida humana em sociedade a partir da fé, a partir de Deus, a partir do que aprendemos com Jesus. Basicamente, se eu pudesse resumir a obra, eu poderia dizer assim: cidade implica uma sociedade, um grupo, muita gente vivendo junto no mesmo lugar. Ele contrapõe a cidade terrena,
digamos assim, aquela sociedade ou comunidade onde as preocupações do mundo prevalecem, e nas preocupações do mundo existem intrigas, mentiras, acusações, jogo de empurra, puxão de tapete para o outro cair, pecado, desejo de levar vantagem em tudo, de subir, mesmo que à custa de pisar sobre os demais. Se a sociedade é deixada de qualquer jeito, é esse tipo de ambiente que vai prevalecer, de competição, de um passar a rasteira no outro. E isso em todos os ambientes, seja familiar, escolar, profissional, político. A cidade sem Deus, deixada por si só, ela se entrega a esse tipo de mentalidade de competição e tudo desanda. Em contraposição a esta cidade terrena, onde prevalece o amor de si e, consequentemente, o desprezo de Deus, Santo Agostinho propõe, a partir do Evangelho, a cidade celeste ou a cidade de Deus, onde prevalece este mandamento, onde prevalece o amor de Deus e o desprezo de si. Olha a diferença. Meus filhos, a gente pode falar amor em diversas acepções, mas no fundo só existe dois tipos de amor: o amor de si até o desprezo de Deus, ou o amor de Deus até o desprezo de si. Escolha qual deles você deseja viver. É basicamente isso que Santo Agostinho propõe. A cidade terrena é limitada, ela tem um fim. A cidade de Deus, ela é eterna. Alguém, e a comunidade cristã, a igreja, pode conviver simultaneamente em ambas, porque não se trata de uma cidade geograficamente delimitada, nenhuma e nem outra. Se trata de uma realidade espiritual, poderíamos dizer, humana. Nós aqui devemos fazer a escolha. Queremos ser cidadãos somente daqui, no sentido mais raso do termo, onde prevalece a mentalidade mundana de competição, falta de amor, onde o egoísmo de cada um compete com o egoísmo dos demais? Ou queremos ser cidadãos de uma cidade de Deus, onde a lei é o amor conforme Jesus Cristo? Precisamos fazer uma escolha. Nisto saberão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Precisamos viver na cidade terrena. Precisamos conviver com tantas outras pessoas que não creem, ou que não creem do mesmo jeito que nós cremos. Precisamos conviver com pessoas que têm o nome de Deus na ponta da língua, mas vivem ignorando as leis de Deus. Precisamos conviver com pessoas que, mesmo dando uma de piedosas, não têm a peito a lei do amor, como Jesus ensinou, mas têm um egoísmo disfarçado de confiança ou esperança do milagre. Tem muita gente que disfarça o seu egoísmo usando o nome de nosso Senhor, esperando milagres e milagres e mais milagres. Não é à toa que prevalece em muitos grupos a teologia da prosperidade. Fulano se dá bem. Aí isso me faz lembrar um meme que fizeram. O cara chegou e disse assim: eu tinha um pão. Encontrei Jesus. Agora eu tenho 2 pães. Ele me ensinou a conquistar. Já o outro dizia: eu tinha 2 pães. Encontrei Jesus. Agora só tem metade de um pão, porque ele me ensinou a amar, a partilhar.
Vocês percebem que mesmo usando o nome de Deus, cada um já fez a escolha a qual cidade quer pertencer? Isso usando a metáfora que Santo Agostinho utilizou. Você quer ser cidadão de onde? Este é o meu mandamento: amai-vos. Como eu vos amei, amai-vos. Amar ao próximo como a si mesmo não é cristão. Ainda é Antigo Testamento, ainda é o tempo da preparação. Para amar de forma cristã, o amor do coração de Cristo é a medida. Como eu vos amei, amai-vos. E só assim vão saber que vocês são meus discípulos. Amai-vos. É porque não tem jeito. Vocês que estão aí só olhando para cá, vocês não estão vendo o que eu estou vendo daqui. É muito engraçado. Me faz bem também. Como Deus confia em nós, né? Já imaginaram? Como Deus confia em nós, muito mais do que nós nele. Fico aqui pensando, como Deus confia em nós. Ele quis ser conhecido através de nós e por causa de nós. Ele deseja ser amado à medida que nós mostramos amor aos outros. Deus nunca se impõe goela abaixo em seu ninguém. Como Deus confia em nós. Isso é admirável. Ele sabe dos defeitos meus e dos teus. E como Ele nos olha com amor. Ele sabe das falhas que a gente comete, de forma improvisada, de forma inesperada ou de forma planejada até. Mas Ele continua confiando. Meus filhos, isso é uma graça. Não deixe passar como se não fosse com você também. Não deixe passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.